Salve galera, tudo bem? Estou aqui com vocês com uma questão que eu achei muito interessante da AFA, no sentido dela ser uma questão muito recorrente, que segue um padrão. Então, se você aprende como resolver essa questão, você aprende a resolver várias outras e elas são sempre nesse mesmo padrão. Então, eu vou trazer aqui sempre para vocês questões da AFA, da EFON, da PrEP, do IME, algumas também, que seguem, que eu acho interessantes, os pensamentos utilizados ali, entendeu? E algumas que são padrão como essa, ou seja, quando você aprende a fazer ela, você tem praticamente uma questão garantida se cair na sua prova, correto? Então, é isso. Eu coloquei para vocês no início do vídeo a questão, para vocês terem uma noção do que é perguntado. Depois eu vou, durante o desenvolvimento, vou ir focando em cada parte, ok? Mas bom, vamos para o exercício. O exercício que ele nos dá? Ele nos dá uma equação de uma circunferência, correto? Só que ele não nos dá os valores, os coeficientes que acompanham os termos, por exemplo, m, n, k, etc. E ele quer saber os valores desses. Na real, a AFA sempre faz isso. Ela te dá um problema, você desenvolve esse problema, e nas alternativas ele vai te perguntando coisas sobre o desenvolvimento, só que na real, por exemplo, aqui, ele só quer que você resolva qual é essa equação da circunferência, correto? A partir do momento que você descobre a equação da circunferência, você responde todas as alternativas, ok? Então, bom, vamos lá. Primeiramente, para conseguir resolver o exercício, a gente pode ter um pensamento que é o quê? Se isso aqui é uma equação de uma circunferência, então ela deve obrigatoriamente seguir a equação geral da circunferência, você concorda comigo? Porque se ela é uma equação da circunferência, ela está dentro do conjunto total de todas. Então eu posso igualar essa equação à equação geral, que é o quê? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, onde x0 é o x do meu centro da circunferência, correto? A coordenada x do centro da minha circunferência, y0 é o y, que é a coordenada do meu centro da minha circunferência. Então, x0 e y0 me dão um ponto onde a circunferência tem seu centro, ok? Aí o que eu fiz aqui para vocês? Eu desenvolvi esses dois binômios e aí já coloquei eles em ordem, como aparece em lambda, correto? Então, eu coloquei aqui x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x0 e assim vai. O que acontece? Aqui eu já coloquei em ordem. Se vocês quiserem um vídeo sobre como desenvolver produtos notáveis, binômios, etc., fatorações, eu posso fazer um depois para vocês, porque é um tema muito importante. Só que não vem ao caso aqui nessa questão agora, correto? Mas se quiserem colocar nos comentários, eu faço um vídeo sobre isso também, porque é muito importante. Então, bom, agora eu igualei os termos. E o que acontece? Vocês podem perceber, por exemplo, que ao olhar o coeficiente que acompanha y ao quadrado, ele está com 1. Mas se eu equiparo ele ao meu lambda, aqui está com 4y ao quadrado. Isso é uma coisa que cai muito nas questões e que é uma pegadinha que a maioria das pessoas cai. Que é o quê? Ela olha essa equação e acha que essa equação define a minha circunferência e ponto. Não, eu tenho que analisar ela. Não é a primeira vez que a AFA dá uma equação de uma circunferência, só que essa equação está manipulada. O que acontece? Ela multiplica essa equação por algum fator, por 2, por 3, por 4, por 6, e aí o que acontece? Você tem que reduzir ela para uma equação padrão de circunferência, entende? Porque não tem como uma equação dessas dar um coeficiente que acompanhe x ao quadrado ou y ao quadrado diferente de 1. Concorda comigo? Então, para eu fazer essas duas se tornarem realmente iguais, eu tenho que pegar lambda e dividir por 4. Concorda comigo? Porque aí o coeficiente que acompanha y ao quadrado, ele cai para 1, ok? E aí realmente eu vou ter agora uma circunferência de verdade, que acompanha a lei geral das circunferências. Concorda comigo? Outra coisa que pode ser analisada. Então, a partir de agora, eu vou dividir isso tudo aqui por 4, ok? Vou deixar aqui. Se quiser dar um zoom no vídeo para olhar a circunferência aqui, porque ela está um pouco menor, mas dividir ela toda por 4. Beleza. O que eu posso analisar também com isso, que é outra análise? Está vendo que no desenvolvimento desses termos, x0 e y0 são números, não são variáveis. Então é impossível que eu tenha aqui um n, um xy sendo, existente, que tenha um coeficiente diferente de zero, ok? Então, por exemplo, lambda aqui te dá nxy, só que não existe numa equação de uma circunferência o termo xy. Então, por quê? Para que isso existisse, x0 ou y0 teriam que ser variáveis também, o que é impossível, porque x0 e y0 são coordenadas fixas de um ponto da circunferência, ok?
Então, xy sempre vai ter um coeficiente que os acompanha igual a zero. Esse termo ele não existe dentro da minha equação da circunferência, ok? Então, já posso determinar que n sobre 4 é igual a zero. Portanto, o n, que acompanha xy, ele é igual a zero também. Então, nós já achamos os termos, ok? Nós já achamos um dos termos. Perfeito? Então, ok. Agora eu vou equiparar os outros termos da minha equação. Então, por exemplo, aqui eu tenho m sobre 4 acompanhando x ao quadrado. Pense que eu estou igualando as duas, ok? Então, eu tenho 1 acompanhando x ao quadrado aqui e tenho m sobre 4 acompanhando x ao quadrado do outro lado. Só que o que acontece? Eles são iguais. Então, m sobre 4 é igual a 1, ok? Portanto, m é igual ao quê? M é igual a 4. Então, nós já achamos dois valores, m e n, que são parte da resolução da questão, que ele pergunta depois sobre isso. Perfeito? Agora, o que me interessa? Me interessa agora o k. E aí, para isso, eu vou precisar desenvolver mais o meu problema. O que acontece, primeiramente? Eu posso descobrir x0 e y0, ok? Como eu posso descobrir x0 e y0? Percebam comigo que quando eu olho para a lambda, eu não tenho nenhum termo que esteja multiplicando y com coeficiente igual a 1. Ou seja, o 5y mais 5y, menos 5y, 3y, menos 3y. E se isso acontece, o que isso afirma para mim? Afirma para mim que o meu y0 ele é igual a zero. Concorda comigo? Porque se, por exemplo, eu fizesse aqui y menos 3 ao quadrado, concorda comigo que eu ficaria com menos 6y? E isso iria para a equação lá. Só que como esse termo ele não existe dentro da minha equação, significa que o meu y0 é igual a zero. Então aqui eu tenho y ao quadrado, ok? Então já achamos uma das coordenadas da minha equação de circunferência, perfeito? E o que acontece? Eu posso fazer agora a mesma análise para o x0, ok? Porque quando eu desenvolvo esse binômio, eu fico com menos, aqui, ó, menos 2x vezes x0. Eu tenho que igualar isso. O quê? Porque menos 2x0 vai ser o termo que acompanha o meu x. E eu vou igualar ele ao termo que está acompanhando o x no lambda. E qual que é esse termo? Ele não é menos 16, preste atenção, porque eu dividi toda a minha equação por 4. Lembra comigo? Então, o termo que acompanha x é menos 4, porque menos 16 sobre 4. Então, menos 4. Ou seja, menos 2x0 é igual a menos 4. Ou seja, x0 é igual a 2, ok? Então, nós já achamos que o quê? Nossa equação da circunferência é igual a isso. E o que me falta é o quê? O r ao quadrado. Como que eu vou descobrir o que é r ao quadrado? Eu vou fazer uma análise gráfica para vocês conseguirem entender. Então, eu desenho aqui a minha circunferência. Eu coloco o y igual a zero, ok? Então, y igual a zero. E o meu x0 é igual a 2, beleza? Então, eu vou colocar aqui igual a 2. Então, aqui é o centro da minha circunferência. Essa circunferência tem determinado raio, que a gente ainda não conhece. Mas a gente tem um dado, e isso é muito importante se analisar. Quando uma questão te dá um dado, geralmente você tem que utilizar esse dado dentro do exercício. É raro você encontrar um exercício onde você não tem que utilizar algo que está dentro dele, que foi fornecido. Ok, que algumas vezes isso acontece mesmo, tá? Tenha confiança. Algumas vezes a gente acha uma resolução que ela é mais rápida, ela é mais esperta do que a banca pensou, ok? Então, ela pode estar correta sim, você pode ter achado um jeito muito mais fácil de fazer uma questão que na hora de quem estava fazendo não pensou, entendeu? Quem estava fazendo a questão. Mas você pensou na hora da prova. Isso aí tá tranquilo, super normal. Mas muitas vezes o que acontece é a gente fazer uma questão rápido e não acabar percebendo alguns detalhes. E esses detalhes, às vezes, a própria questão ela te fala, a própria questão ela pisca para você e fala, olha, presta atenção em mim, presta atenção em mim, porque é algo que está passando despercebido, ok? Então, ele te dá uma informação que é o quê? Lambda é tangente a essa reta, 3x menos 4y menos 16 igual a zero. O que significa ser tangente? Aí eu volto com vocês para a geometria plana, porque as geometrias elas nada mais são do que uma evolução uma da outra. Por exemplo, espacial é puramente plano, pelo menos eu entendo assim, pelo menos, né? E analítica também. Então, o que acontece? Eu tenho uma reta, tranquilo, que ela é tangente a uma circunferência. O que acontece quando esse ponto ocorre? Eu formo um ângulo de 90 graus entre esse ponto, entre essa reta e a reta radial, ou seja, a reta que encontra o raio, que é o raio, ok? E aí o que eu posso fazer aqui para descobrir qual que é o meu raio? Eu posso fazer distância de ponto a reta, ok? Eu tenho um ponto,
que é o meu x0 e y0, que é o centro da minha circunferência, e tenho essa reta que me foi dada. E a distância, e lembra, a distância, quando a gente fala nesses casos, é a distância mínima. E a distância mínima de um ponto até uma reta é quando esse ponto e essa reta, eles formam 90 graus, quando eu ligo um ao outro, ok? E aí o que acontece? Se eu ligo um ao outro formando 90 graus, essa reta formada aqui, essa distância D, ela é o quê? O meu raio, concorda comigo? Então, se eu fizer a distância de ponta reta, eu vou achar o meu raio, tranquilo? E como eu faço distância de ponta reta? Distância é igual a... E a outra fórmula, ok? Ela é igual a AX0 mais BY0 mais C sobre o módulo de raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? E aí o que acontece? O que é A, B, C, A ao quadrado, B ao quadrado, é exatamente essa fórmula aqui da reta, entendeu? Então, se eu usar a fórmula da reta desse jeito, ou seja, eu coloco o y para o outro lado igual a zero, perfeito? Que é o módulo padrão, e aí eu coloco todos os coeficientes mínimos inteiros, eu tenho essa fórmula. E eu posso utilizar A, B, C, A ao quadrado, B ao quadrado, desse padrão, ok? Então, eu sei que o meu A ele vai ser igual ao quê? A 3. Eu sei que o meu B vai ser igual a menos 4. Sei que o meu C vai ser igual a menos 16, correto? E o x0 e o y0, eles são o quê? Eles são do ponto que eu quero, entendeu? Para achar essa distância. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a um módulo de 3 vezes x0, que é 2, vezes, menos 4, que é o B, vezes 0, que é o meu y0, tranquilo? Mais C, que é o quê? Menos 16, sobre a raiz ao quadrado, 9 mais b ao quadrado, 16. Tranquilo? Isso aqui vai ser igual ao quê? Ao módulo de 6 menos 16 sobre 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. Ou seja, é um módulo de menos 10 sobre 5. E o que é menos 10 sobre 5? Módulo de menos 10 sobre 5. Bom, módulo é a distância de um ponto até a origem do plano cartesiano, ou seja, ela é sempre positiva, ou seja, módulo de menos 10 é 10, então eu fico com 10 sobre 5. E 10 sobre 5 é igual a 2, correto? Então agora eu sei que o meu raio ele é igual a 2. Então eu achei qual que é a minha equação. Ela é x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, que é o meu raio ao quadrado. Com isso, eu encontrei a minha equação. E a partir disso, eu também consigo encontrar o meu K, concorda comigo? Porque eu posso igualar a parte do lambda que foi me dado, que é independente, ou seja, que não tem nenhuma variável dependendo dela, igualar ela ao que eu encontrei aqui, correto? Porque se eu faço o desenvolvimento disso, eu fico com essa parte, que é o termo dependente, com x0 ao quadrado. O que vai ser x0 ao quadrado? Vai ser 2 ao quadrado. Então, 4 mais y0 ao quadrado, ou seja, 0, menos r ao quadrado, que é 4, igual a 0. Perfeito? Desculpa. 4 mais 0 menos 4 vai ser igual ao meu termo independente. E o que seria isso? Seria 3k menos 1 sobre 4. Ok? E concorda comigo que 4 mais 0 menos 4 é igual a 0? Ou seja, 3k menos 1 tem que ser igual a 0. Portanto, k é igual a 1/3. Perfeito? Perfeito. Então, nós achamos tudo que nós queríamos. Tranquilo? Achamos o K, achamos o N e achamos o M. Agora, a gente vai, depois disso tudo, para as alternativas. A prova da AFA segue esse padrão, tá, galera? Ela é uma prova que ela tem alternativas que são extensas. Então, você faz a resolução da questão e depois você tem que sair correndo para as alternativas. E elas são difíceis de eliminar. Então, você tem que ser muito rápido na prova para escolher o que você faz, o que você tem qualidade de fazer, o que você não tem qualidade de fazer. Tem que ter humildade na hora da prova de saber isso, entendeu? Então, o que acontece? Ele fala, o ponto P, 3km, é interior à lambda. Ou seja, o ponto P ele é igual a 3k, ou seja, 3 vezes 1/3, ou seja, 1, e N, ou seja, N igual a 0. 1 e 0. Ou seja, está falando que o ponto com x igual a 1 e 0
é interior à lambda, ou seja, verdadeiro. Concorda comigo? Porque se o raio é igual a 2, então a circunferência na real ela bate aqui, correto? Eu não vou redesenhar para não ficar estranho, tranquilo? Mas isso é verdadeiro, tranquilo? Segunda questão. Lambda tangencia o eixo das ordenadas, ok? O que é o eixo das ordenadas? É o eixo y, tranquilo? Isso aqui é verdade. De novo, eu vou redesenhar assim, mas eu não vou apagar a outra, tranquilo? Vou colocar uma dentro da outra. Como o raio aqui é igual a 2, então na real essa circunferência é assim, tranquilo? Então sim, ela tangencia sim o eixo das ordenadas, que é o eixo y, correto? Ela toca, porque ela é 2, e aí o raio dela chega aqui e depois ele vai se afastando, tranquilo? Do eixo das ordenadas. Então 2, verdadeiro. 3. Lambda tem abscissa máxima igual a ordenada máxima. O que significa abscissa máxima igual a ordenada máxima? Significa que o meu x máximo é igual ao meu y máximo. O que é falso. Concorda comigo? Porque isso só seria verdadeiro se ela partisse de um y0 e um x0 iguais. Mas como ela não parte de um x0 e um y0 iguais, então é mentira. Porque, por exemplo, o meu x0 máximo em módulo, ele seria ou o 2 daqui, mais 2, ou seja, 4, beleza? Ou menos 4, em módulo fica 4 também. E o meu y máximo seria 2 ou menos 2, módulo 2 também, correto? Então eu tenho y máximos e x máximos em valor diferentes, tranquilo? Então 3, falsa. Portanto, resposta à questão, letra D. Ficou uma bagunça, mas eu não sei se vocês conseguiram entender a trilha lógica que eu segui aqui. Qualquer dúvida podem me mandar nos comentários. É meu primeiro vídeo fazendo questão, então vou tentar melhorar o quadro, vou tentar melhorar a reflexão da luz no quadro, correto? A posição dos dados, a câmera também para conseguir enxergar melhor o que eu estou fazendo aqui e também a ordem das questões. Eu sou novato nisso, então a ordem da resolução eu vou começar a melhorar, tranquilo? Colocar 1, 2, 3, ir apagando e editando para colocar as partes, tranquilo? Mas bom, esse foi um teste. Espero que vocês tenham gostado. Tem coisas muito legais aqui dentro, beleza? E é isso. Vejo vocês numa próxima. Tamo junto.